Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e vamos para mais um vídeo. Neste vídeo eu vou demonstrar a importância de passar massinha no vaso de cimento. Antes eu não passava massinha no vaso de cimento porque quando eu fazia o vaso, e ainda assim eu ainda faço dessa maneira, eu compacto muito, eu bato muito com a badainha por dentro do vaso de cimento. E por questão de estética, aparentemente não tem necessidade de massinha, tem só pequenas imperfeições que eu fazia um outro tipo de acabamento. Mas com o tempo eu percebi a necessidade de passar a massinha no vaso de cimento. Passando a massinha no vaso de cimento, só de a gente passar a massinha, na hora que a gente já está passando, a gente percebe que a qualidade do vaso já melhora. E depois de concluído esse trabalho, fica com um acabamento bem melhor, fica com a qualidade superior e isso valoriza o vaso. Isso é uma coisa que aprendemos com o tempo. Vamos fazendo os vasos, vamos nos aperfeiçoando e vamos adquirindo conhecimento. Seja com outros colegas que conhecemos, que fazem vasos também, ou seja através de canais do YouTube. Às vezes fazemos do nosso jeito e podemos até imaginar que é melhor, que é mais prático, mas nem sempre é. Além da questão estética, a vantagem de passar massinha é economia de tinta. Em um vaso de cimento sem ser feito esse processo de passar massinha, por mais que a gente nem perceba, ele fica muito poroso e ele vai absorver muita tinta. Essa tinta que eu uso, que é a Diapiso da Ikine, que é uma tinta própria para piso, então nesse caso ele se adequa bem a esse vaso. Eu gasto muita tinta, dou várias demãos até ficar uma pintura de boa qualidade, quando eu não faço esse processo de passar a massinha. Agora já quando eu passo a massinha, com poucas demãos, às vezes 2 demãos, se a tinta não estiver muito diluída, já é mais do que suficiente para o vaso ficar com uma boa pintura e um aspecto bem apresentável. Depois desse processo de passar a massinha com o pincel, devemos usar uma luva e passar a mão em todo o vaso, alisando o vaso, deixando ele com a superfície bem lisinha. Isso vai evitar que o vaso fique com marcas de pincel, porque se não for feito esse processo, o vaso vai ficar com marcas de pincel e vai ser necessário lixar o vaso antes da pintura, futuramente. E muitas vezes, mesmo que lixe, ele ainda vai ficar com marcas de pincel. Então, já vai economizar trabalho e vai ficar um serviço de mais qualidade já nesse momento. Não se preocupem com o custo, porque o cimento ele é muito mais barato do que a tinta. E como eu já falei, passando a massinha vai evitar gastar mais tinta quando for pintar o vaso. Questão de tempo também é irrelevante, porque o tempo que se gasta passando a massinha é praticamente o mesmo tempo que se gasta em uma demão de tinta.
Esse é o aspecto do vaso depois de seco. E vamos para a primeira demão de tinta. Temos aqui mais um vaso que foi passado a massinha e este é o aspecto que ele fica depois de seco. E temos aqui um vaso já pintado, um vaso que foi feito esse processo de passar a massinha. Notem que a pintura fica muito melhor, a apresentação do vaso é muito melhor do que se ele não tivesse sido passado a massinha. Por enquanto é só. Obrigado por assistirem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos.